Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Samuel. Passagem bem conhecida, que o pastor disse era trabalho com as mulheres. Capítulo 1 Samuel. Amém? Versículo 10. Levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja, uma passagem bastante conhecida, né? Mas é bom andar no caminho conhecido que nós não se perdemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão. Ainda na Mesopotâmia, está escrito em Atos capítulo 7, versículo 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No meio dos deuses pagãos. Aí Josué vai confirmar, capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. Que o seu pai adorava a deuses estranhos. E Abraão estava no meio deles. E Deus chama Abraão desse meio da idolatria. Mas como Abraão sabia que a voz que falava com ele era a voz de Deus? Como Abraão sabia? Porque ele cuidava de Deus estranho, estava no meio de Deus estranho. Um Deus do Salmo 115, que tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve nada, tem nariz, mas não sente cheiro nenhum, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Ele estava no meio desse Deus e ele ouve uma voz. E como ele sabia que a voz era a voz de Deus, para ele obedecer? Para mim isso é fé. Só fé que faz essas coisas. Só fé faz nós discernir a voz de Deus. No meio de um Deus estranho, ele reconhece, discerne que é a voz do Senhor que está falando com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele sai. Depois Deus faz uma promessa para ele, que o povo dele seria oprimido, mas não ia sair de mão vazia, ia sair com ouro, prata, ia sair cheio de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois Deus faz promessa que lhe daria filho. Sara era estéril, mas Deus cumpre com a promessa na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Isaac e Rebeca era estéril. Ele ora. Deus abre a madre de Rebeca e dá filhos. Logo 2 de uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E através daqueles 2 filhos, cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Onde nasce a 12 tribos de Israel. E ali o povo de Israel vai parar no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, porque ele já havia falado para Abraão que ia levar, mas ele ia libertar. Ele ia levar, mas ele ia trazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que trai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós não quer ir, ele pega pela mão e leva a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi ele que pegou Ezequiel pelas mãos e levou e colocou no meio do vale de ossos secos. O profeta Ezequiel não foi por conta própria, não. Ele pegou pelas suas mãos
mãos e levou e colocou no meio do vale de ossos que estava sequíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali o povo começa. Josué, ou seja, José está ali, depois manda buscar a sua família. Quando começa a prosperar, 7 anos de fome, 7 anos de bênção, manda buscar a sua família. Era aproximadamente 73 pessoas que subiu para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo vai passando e ali morre o faraó. Levanta outro faraó que não conhecia a José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E começa a opressão, a qual Deus havia falado que ia ser oprimido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus levanta Moisés. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Onde ele estava num lugar confortável, mas quando ele viu o seu povo sendo oprimido, ele vai e mata o egípcio e esconde debaixo da areia. Tem gente que esconde debaixo da areia achando que ninguém vai ver. Pode esconder da mãe, do pai, do pastor, do líder, pode esconder de quem for, mas Deus está com os olhos como chama de fogo, olhando dos altos céus. Eu estou vendo, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. O líder não está vendo, mas eu estou vendo. O pastor não está vendo, mas eu estou vendo. A dirigente não está vendo, mas eu estou vendo o que está escondido debaixo da areia. Lá mandará vassúria. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali Moisés teve que fugir. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali depois Deus fala com ele no deserto, se revela no meio da sarça. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ele vai libertar o seu povo. Era um caminho de 3 dias, mas por causa da murmuração passa 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele caminha 40 anos naquele deserto. Aí chega a época que Moisés morre ali no monte, mas Deus levanta Josué. Josué está cabisbaixo, triste, porque Moisés morreu. Aí Deus diz que tem chamado a Josué: não te tristeza, não te passe, não te espante. Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Levanta a sua cabeça. Do jeito que eu usei Moisés, eu vou te usar. Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué não foi substituir qualquer pessoa, mas foi Moisés, homem de Deus. Louvado seja a qual, quando olharam para o rosto de Moisés, quando ele desceu do monte, não conseguia contemplar por causa da glória de Deus no seu rosto. Lamandará vassúria, anambachória. Era esse que Josué tinha que ficar em seu lugar. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível, mas também ninguém é igual a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ninguém substitui ninguém, mas ninguém é igual a ninguém, pastor. Ninguém é igual a ninguém. Vamos chorar vassúria. Um Deus usa correndo, outro pulando, outro dando terra. Deus usa do jeito e da maneira que Ele quer. Rabachore que me providência. E Ele ali liberta aquele povo. Morre, levanta Josué. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Josué introduz o povo à terra prometida. Agora ali o povo já estava na terra que mana leite e mel. Canaã já estava dentro da bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De repente Josué morre com 110 anos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Entre o período de juízes, louvado seja o Cordeiro de Deus, onde o povo ficava cocheando em 2 pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando o povo estava cocheando, Deus mandava o opressor para oprimir o povo, para que o povo viesse clamar a Ele. Aí o povo clamava. Ele, como a sua Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que é infinito
infinitamente, as suas misericórdias não têm fim. Ele levantava juízes, e os juízes libertavam o povo de Deus. Vimos como juíza, como Débora, uma mulher a qual a Bíblia diz que o jovem se dedica à obra do Senhor. Mas eu vejo dentro da Bíblia, Débora era casada, louvado seja o nome do Senhor, e ela tinha tempo, louvado, para o seu esposo, e tinha tempo para fazer julgamento, realizar julgamento debaixo da palmeira, julgar o povo de Deus. A Bíblia chega a dizer que Débora era como mãe para Israel, era uma mulher ocupada, tinha o que fazer, mas arrumava tempo para realizar a obra do Senhor. Deus não quer desculpa, Deus quer atitude. Quando Jeremias foi dar desculpa que era uma criança, ele disse: oh, não diga que você é uma criança, porque o que eu colocar na sua boca, você vai falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe desculpa, não tem desculpa. Ramachoravassúria. Aí o povo, quando estava na bênção, se prostrava ante Deus. Deus mandava prova, o povo cremava. Aí vai aproximadamente 300 anos, tempo de juízo, e o livro do juízo termina assim. Pode ler se você quiser ler. E o povo fazia como parecia bem aos seus olhos. Não tinha liderança, fazia o que queria, não tinha ninguém para colocar ordem no local. Aonde não tem liderança tem bagunça, aonde não tem liderança tem desordem, aonde não tem liderança o povo faz o que quer, aonde não tem liderança o povo faz como acha bem os seus olhos. Eu acho assim, eu quero assim, eu faço assim. Mas quando tem liderança, a casa tem ordem. Quando tem liderança, não existe bagunça. Quando tem liderança, as coisas, se tiver bagunçada, ela é colocada no lugar, porque tem liderança. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lamanchora vassúria, naramanchara mandarava séria. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E o povo estava fazendo como parecia bem aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia diz, antes do capítulo 1, no capítulo 3 de 1 Samuel, o tempo estava uma bagunça. Os filhos de Eli se prostituindo dentro do templo. Os filhos dele colocando a mão na oferta, ainda dizia: se não me dá, eu tomo a força. Estava totalmente uma bagunça. Na manchoravassúria, estava tudo bagunçado. Deus precisava colocar ordem na casa. Tem hora, Deus tem que levantar alguém com coragem, com visão, com discernimento, para colocar ordem. E eu creio nessa noite que tem líder e liderança aqui, que tem visão, que tem discernimento, que tem presença, que ora e que Deus mostra. Labachore que me providência. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Cordeiro do Senhor. Estava uma bagunça, prostituição. Ele não esperava nem queimar a gordura. Levítico capítulo 3 e versículo 3, capítulo 3 e versículo 14. A oferta da pecado pacífico, a oferta pacífica para o pecado, tinha que queimar toda a gordura. Crente carnudo tem que ser queimado, toda a gordura dessa carne. Labachore, lamantarava séria. Hoje é noite que Deus quer falar diferente. Lavaço, quem me prova, lava séria, tacamanchou, arabachou, lamante. Ele não esperava nem queimar a carne, nem derreter a gordura, e metia a mão. Louvado seja, aonde não era para colocar a mão. Sabe qual é o problema? Que tem crente que quer colocar a mão aonde não
lhe cabe, aonde não lhe pertence, quer fazer o que não é, quer lhe fazer. Terra, Rex, Neb, providência, bendito seja o Cordeiro de Deus. E ele não esperava a gordura ser queimada, mas já metia a mão, louvado seja, e tomava força. E é quem diga que alguém pensava que não sabia que Deus estava de olho. Deus está de olho, Lamanchova, mas as coisas estavam andando, mas Deus trabalha nos ocultos e no profundo. Deus já estava trabalhando nos bastidores. Terra, Rabachou, Rabacamanchorava séria. Deus já estava trabalhando no oculto. Eu faço assim e aí não acontece nada comigo. Vai fazendo. Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Rabaixou, Rabacamanchova. Mas as coisas tá indo, mas ele tá vindo. Ramanchora como chova, Rabaquemichou, Ramanchova séria. Deus chega a dizer para Eli, capítulo 2, versículo 30: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você honra mais os seus filhos do que a mim. Eu honro o que me honra. Tem crente que quer honra, mas não quer honrar ninguém. E o segredo de ser honrado é honrar. O segredo de ser honrado é honrar. Mas é um porteiro, honre. Mas vir para a igreja, honre. Mas é o irmão mais humilde lá do banco, honre. Porque se você honrar, Deus irá te honrar. Rabachou, Rabacamanchova. Porque tem gente que só quer se encostar e quem tem status. Mas nessa noite se encoste naquele que alguém olha e não dá nada. Porque eu quero te dizer que é daí que Deus quer usar. Labasse, Lemichora Vassúria, Alamanchorava séria. Aí Deus estava trabalhando nos bastidores para preparar um homem que tivesse compromisso com a sua palavra, porque a sua palavra era raríssima, não era rara, era raríssima. Visão não tinha mais. Como pode a casa de Deus faltar visão, faltar palavra? Não pode. Tem que ter palavra, tem que ter visão, tem que ter canto inspirado, tem que ter interpretação, tem que ter revelação, tem que ter louvor, tem que ter pregação, tem que ter discernimento, tem que ter interpretação, tem que ter. Xabacamanchou, Lamechora Vassúria. Tem que ter. Porque em Corinto Paulo fala que tem que ter. Quando nós ajuntar para orar, tem cântico, tem salmos, tem louvor, tem profecia, tem doutrina, tem discernimento, tem revelação, tem visão. Porque nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do Senhor, casa de adoração, casa de oração. Aqui que nós se encontramos, aqui que nós se reunimos para louvar, para engrandecer, para enaltecer, para engrandecer, para exaltar, para glorificar, para honrar, para exaltar, para engrandecer aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo de Nazaré, o homem da mão furada, que um dia morreu, ressuscitou,
Os filhos do sacerdote eram sacerdotes também, porque ele estava ali no templo. Mas Deus falou, foi com aquele pequenininho que estava ali. Samuel, Samuel. Ele não entendeu. Na terceira vez ele foi procurar o líder. Na próxima você diz, fala porque teu servo ouve. Dá para ti, como tirar vossura. Aí Ana estava ali. A Bíblia chega a dizer, agora eu vou entrar na palavra. Aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ana, Deus havia cerrado a sua madre. Ou seja, Ana não era estéril. Tem crente dizendo que Ana era estéril. Após a minha Bíblia diz, a sua diz, em toda tradução, uma Deus fechou, outra Deus cerrou. Louvado seja, cerrar no Recife, no norte, é encostar. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus encostou a madre Adriana naquele contexto das mulheres que não tinha filho, era tida como uma pessoa que não valia nada, vergonha, porque ela não produzia, não dava fruto. Por isso, aquela lei daquela época permitia que tivesse a segunda, para que ela viesse produzir e dar filho. Ana estava dentro desse contexto. Ela não tinha filho, porque não era porque ela não queria, não era porque ela era estéril, era porque o meu Deus, o teu Deus, quando ele quer fazer algo extraordinário, que vai tinir a orelha, vai tinir a orelha de muita gente, ele cerra a madre, ele fecha a madre, chore que me providência. E ele quis fazer algo diferente ali em Israel. E aí o que é que ele fez? Ele fechou, ele cerrou a madre de Ana. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia é bem clara em dizer que a sua competidora, a Lamachore Camanasséria, zambava de Ana. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Competidor é assim. Quando ele canta para mostrar que canta melhor. Quando ele rege para mostrar que ele é melhor. Porque ele não veio para servir, ele veio para competir. Mas quem serve, ele serve, é diferente. O Salmo 100 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentais a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Rebaixou, labacamanchoravassura, etchonamassou. Deus não tem negócio com competidor. Deus tem negócio com servo. Se tem servo nessa noite, Deus vai fazer coisa extraordinária na sua vida. Porque você é servo, servo é para servir, servo faz com alegria, servo faz voluntário, servo vem porque ele sabe que ele tem que vir por amor e não por dor. Ela machou que me providência. Aí diz a Bíblia que a sua competidora, a Manchéria, se levantava e zambava de Ana, porque ela tinha e Ana não tinha. Ana estava naquele contexto de provação. Aí sabe o que me chama atenção na vida de Ana? Que em meio a tudo isso, ela não parou de vir à casa do Senhor. Tem crente que para por muito pouco, ó. Por nada, por uma cara feia, por uma palavra mal entendida, por uma contenda. Na manchora vassura, para por nada. Sabe o que é nada? Isso para mim é nada. Deus tem muito mais e melhor para mim e para você. E é aqui dentro da casa dele. Ela manchora vassura. Ela não parou. A sua competidora, ela investia para irritá-la. A Bíblia diz, é bem claro dizer, não sou eu o texto bíblico. Mas Ana, mesmo triste, mesmo com amargura de alma, ela subia de ano em ano, para adorar o Senhor. Ela não ficava em casa. Louvado seja, como muitos crentes ficam. Treino domingo, fica assistindo sei lá o que, porque nem TV eu assisto. Bendito seja o Cordeiro de Deus, em vez de vir para a casa do Senhor, entregar o seu melhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus, louvado e engrandecido é o Cordeiro de Deus para todo sempre. Competidor, ele prega para mostrar que tem mais conhecimento do que os outros. Mas quem é servo, ele prega no intuito de Deus renovar, batizar, salvar,
que tem que ser, porque é servo, não é competidor. Aqui nessa noite não tem competidor, aqui tem servo, aqui tem serva, aqui tem servo, aqui tem serva, aqui tem servo, aqui tem serva, aqui tem servo, aqui tem serva. E por isso que ela está falando é com servo nessa noite. Mas se tiver competidor também, nessa noite, vai tomar atitude e vai ser servo. Aleluia! Daramancho! A sua competidora levantava para lhe irritar. É assim, competidor, ele faz questão, sabe o que é questão? De fazer e querer mostrar o melhor, para chegar para o servo e dizer: olha o que eu fiz, faço melhor. Que faz melhor é ele. Ele faz o melhor. O melhor ele já fez, morrendo na cruz do Calvário, sem merecer, coroa de espinho, cuspido no rosto, chicoteado, lançaram uma lança do seu lado, saiu água e sangue, tudo isso por mim e por você. Inocente, deixou seu trono de glória, se humilhou como a si mesmo, para se tornar forma de homem, e para habitar entre os homens, para morrer por mim, por você, que está do outro lado, pecando, fazendo tudo aquilo que não presta. Jesus, ele ainda tem a solução do meu, dos seus problemas. Ele ainda liberta, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda batiza, ele ainda renova, ele ainda transforma. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor. Ela manteragava Sôria, a sua competidora, lhe irritava, lhe provocava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Ana não parava de ir ao templo. Quando eu olho para o Salmo 73, Asaf, com inveja do ímpio, porque estava prosperando. Mas quando você vê a leitura mais na frente, quando você prossegue, aí quando ele entra dentro da casa do Senhor, ele cai em si. Agora eu sei o fim deles. Agora eu sei o fim deles. É aqui na casa do Senhor. É aqui que Deus quer te dar revelações, abrir os teus olhos, para que não venha se desviar do caminho santo, caminho verdadeiro, caminho fiel, caminho reto, caminho aprumado, caminho vivo, caminho eficaz, caminho poderoso, caminho que leva o céu, caminho que desvia do inferno, caminho que leva o céu, o caminho que vai te levar o trono de glória, a mansão celestial, a qual você vai ver o nosso Cristo, o nosso mestre, face a face, como ele é. Assim a minha Bíblia diz, eu creio que a sua também, porque é a mesma palavra. Nós vamos ver ele como ele é. Bendito seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Cordeiro de Deus. E Ana no original hebraico quer dizer graça. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, se você está no contexto de provação, levante dessa situação, não fique parado no canto, depressiva dentro de casa. Sabe o que você tem que fazer? Erguer a sua cabeça e vir para aqui, adorar, entregar e dizer: Jesus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tenho. Jesus, opera. Jesus, faz um milagre. Jesus, transforma. Jesus, faz coisa maravilhosa. Jesus, faz coisa grande. Jesus, faz coisa poderosa. Jesus, faz coisa tremenda. Porque eu estou aqui na tua casa com o pensamento só em ti. Não estou dividindo o meu culto com o celular e nem com o meu amigo do lado, porque culto dividido Deus não ouve, não responde e nem recebe. Que ele disse na Bíblia Sagrada, o profeta Isaías, que ele não dá a sua glória a outro. Se o culto é dele, tem que ser para ele e só para ele. Se eu divido com o celular, não é mais só para ele. Se eu converso com meu irmão, não é mais só para ele. O meu culto está sendo dividido. Mas nessa noite eu creio que você não vem aqui dividir o seu culto, vem prestar um culto racional a
Labanchou. Labacamanchoura. Aí anda no original hebraico, quer dizer graça. Graça. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, Ele vai te dar graça. É por causa da graça que eu estou aqui. É por causa da graça que você está aqui. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 10, o apóstolo Paulo falando, não era eu, era o apóstolo Paulo, não era a irmã Marilúcia, não era o pastor, não era dirigente, era o apóstolo Paulo falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se expressa da seguinte maneira: eu sou o que sou, mas não é por causa de mim, é por causa da graça, porque a sua graça não foi vão. Faço mais do que todo, mas não sou eu, é a graça. Faço mais do que todo mundo, mas não é eu, é a graça, é a graça, é a graça. Se você canta, é a graça. Se você prega, é a graça. Se você rege, é a graça. Se você lidera, é a graça. Se você canta, é a graça. Se você unge, é a graça. Se você ora, é a graça. Se você testifica, é a graça. Se você está aqui, é a graça. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. A graça que você não merecia, mas Ele achou graça. E Ele deu, e Ele deu, e Ele deu para mim e para você. Glória a Deus. Rabaixou. Ele vai te dar graça. Lembra do apóstolo Paulo? Senhor, eu não aguento mais. Já orei 3 vezes para tirar esse espinho. Tem hora que Ele vai tirar, não. Ele vai dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta nessa noite. A graça dele te basta. A graça dele te basta. A graça dele te basta. Ele não disse: faço mais do que todos, porque eu sou o bambambam. Faço mais do que todo, porque eu entendo mais do que todo mundo. Faço mais do que todo, porque eu sou graduado. Ninguém sabe mais, só eu sei. Faço mais do que todo, porque eu entendo. Faço mais do que todo, porque eu sei. Então você sabe, Deus está fora. Não mande chorar vassoura, porque o apóstolo Paulo disse: faço mais do que todos, mas não sou eu, é a graça que está em mim, porque a graça dele não foi vã, não. Por isso que eu e você está aqui, porque não foi vã. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: louvado seja o Cordeiro de Deus, que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo, mas os humildes Deus dá graça. Sabe o que é resistir? Eu estou com esse copo na mão, o pastor quer tomar da minha mão, e eu vou resistir, né? Eu não deixo ele tomar. Ele quer tomar, mas eu não deixo. Ele quer pegar, mas eu não deixo. Eu resisto, eu seguro. Eu seguro com tanta força que ele quer tentar, mas eu estou segurando, eu fico resistindo. Você quer graça ou quer resistência de Deus? Eu quero graça. Eu quero graça. Graça. Graça para caminhar em meio ao deserto. Graça para louvar. Graça para pregar. Graça para servir. Graça para adorar. Graça para dizer que Ele é bom, porque Ele é bom. Barabaxúria. Provérbio 16, 18 fala que a soberba procede à ruína. Procede à ruína, soberba. Eu quero graça. Daramanchoravasúria. O povo lá em Apocalipse estava tão soberbo que ele disse: de nada nós temos falta. Eu tenho tudo. De nada tem falta. Daramandaravassúria. Se Ele é na minha vida, eu tenho tudo. Se a graça dele é na minha vida, eu tenho tudo. Mas se não é, eu não tenho nada.
mas na graça dele eu tenho tudo, posso tudo naquele que me fortalece. A graça dele na minha vida, eu posso caminhar, eu posso dizer que ele é bom, eu posso marchar na terra dizendo: Deus, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Baravassúria. Eu vou parar porque a hora já deu. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, permitido me fazer uma oração. Vamos se colocar de pé. Ela mante oravassúria. Da camante oravasséria. Deus, a tua palavra já foi pregada nessa noite. Eu sinto a tua graça aqui. Labasse que me prova. Eu sinto a graça dele aqui. Dorabacamanchova sai. Alchoca pacamanchou. Remanto e de providência. Dorabacamanchova séria. Deus, que a tua graça venha ser derramada na noite desse dia. Lobocomanchoravassúria. Lamanchoravasséria. Amante vosso. Recebe graça, igreja. Você não está aqui por acaso, é por causa da graça. A graça dele te trouxe. Tira um minuto de adoração. Agradeça porque a graça dele está na tua vida. Te salvou, te libertou, te transformou, te fez um vaso de honra para exaltar, para glorificar e enaltecer o nome dele. Ramanchova, Remenchova, seja cheio do Espírito. Recebe graça, recebe força nessa noite para atravessar esse deserto. Recebe, seja cheio do poder, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amante olabacho.
rédeas. Eu sinto a graça dele. Mighty name. Glória. Quem está sentindo nessa noite? Quem está sentindo de verdade? Vou picar manchou. Vá-se. Amante. Quero trabalhar diferente nessa noite. Rabócia. Rabócia. Muribia Sérica. Levanta a sua mão e recebe graça nessa noite. Recebe, 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 recebe. Ei, terra! Libas nerga! Terra! Terra! Lamantira vossura! Glória a Deus, aleluia. Picasso! Glória a Deus. Marabachou! Amonchou! Terra! Aleluia. Zibipaparenchou! Biparamanchou! Não viemos aqui perder tempo, viemos para adorar! Adora Ele, igreja! Adora!
sobre la baixa. Ne preda la baixo que amana sobre nós. Glória de manaya surya kaias. Oh, aleluia. Aleluia.